Você está no Duas Saídas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu podcast sobre o basquete nacional, entregando o seu 13º, o 13º podcast, no caso, comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Saudações, Guanais. Saudações, Fábio Toledo, e olha que não é dezembro e não é aniversário de ninguém aqui, e nem aniversário do Duas Saídas, só é a nossa 13ª edição. Estamos progredindo. Isso aí, né? Estamos progredindo. Até obrigado pela deixa, né? Pra gente agradecer a quem nos acompanha, né? Seja no Spotify, seja no YouTube. Tá legal demais aí a nossa audiência, né? No Spotify estamos aí com pelo menos mais de 50 pessoas acompanhando os nossos podcasts. Uma média aí de 59, né? Contando todos realizados até aqui. No YouTube, entre 80 a 100 visualizações em quase todos os episódios. E contando a média, né, de todos, dá 128, né? Então é bem legal a presença de vocês, e a gente sempre pede, né, para você seguir compartilhando, né, divulgando o podcast Duas Saídas, assim como todas as outras produções, né, sobre o basquete nacional. E se não quiser compartilhar, não vou pôr na minha timeline, nada do tipo, vai lá no Spotify e dá 5 estrelas no podcast, né, no nosso perfil. Isso ajuda muito a ranquear melhor dentro da plataforma. No YouTube, se você puder dar o like também, isso nos ajuda bastante, assim como nas redes sociais. Se não quiser postar, não precisa, mas só interage, deixa sua curtida, deixa o seu gostei, o que a plataforma exigir, né? E já ajuda bastante a gente, vocês não têm ideia como. E a gente traz hoje, nessa edição, como as atrações principais, é claro, né, o começo da LBF, a volta do NBB pós-seleção. Mas antes, como você já sabe, a gente tem os nossos sortidos aí, trazendo neste início de podcast, Guanais, até para encerrar um assunto que a gente tinha começado na edição passada, a seleção brasileira, que tinha vencido o Paraguai no primeiro jogo por 108-43, nas eliminatórias da AmeriCup, e na segunda rodada venceu o Paraguai também por 108-53. Crise na seleção brasileira, Guanais? O Brasil tomou mais 10 pontos que o do Paraguai, hein? Caiu muito o nível de um jogo pro outro, Toledo. Não, brincadeira, o Brasil foi muito bem, em mais uma vez contra o Paraguai, considerando que dessa vez o jogo foi lá no país vizinho e sem a nossa dupla principal, né? Iago e Caboclo foram os que ficaram de fora dessa partida. O Brasil mostrou mais uma vez a sua superioridade, e contra o Paraguai tem uma superioridade física que é muito, muito latente, a superioridade técnica então nem se fala. O Paraguai errava ali algumas coisas elementares quase do basquetebol. Não é exagero dizer que se a seleção paraguaia jogasse o NBB, seria um time com muitas dificuldades, brigaria no máximo para pegar playoff. É realmente uma modalidade que os paraguaios não têm muita tradição e não têm muita força mesmo. O Brasil, não tendo nada a ver com isso, foi lá, fez a sua parte, 2 vitórias com saldo, praticamente garante a sua classificação, né? Porque são 3 equipes que passam por grupo, e a chave do Brasil tem 4 seleções, então 2 vitórias praticamente garantem o Brasil já na próxima etapa, mas ainda tem mais 4 jogos, não é? Isso aí, o Brasil tá com 120 de saldo, o segundo colocado, o Uruguai, tá com 43, o Uruguai venceu o Panamá também, novamente, agora jogando lá em Panama City. A próxima chave, né, próxima abertura de jogos das eliminatórias vão ser lá em 21 e 24 de novembro, né, com o Brasil recebendo Uruguai e Panamá. Até lá tem muita coisa pela frente, tem um pré-olímpico, tem queira, né, os deuses do basquete, que também com a Olimpíada, né, com a seleção brasileira, mas muita coisa vai rolar, né, até novembro, com o Brasil já com o caminho andado, né. É lógico, né, já estava meio que certa nessa classificação para a próxima fase da AmeriCup. Claro, é um filtro realmente para você tirar ali as piores seleções. Apenas a próxima chave, né, em novembro, já será no próximo ciclo, então muita coisa diferente, muitos nomes diferentes, um panorama diferente também da força do basquete brasileiro, então nem cabe pensarmos muito nisso agora. E continuando em seleção, vamos pro 3x3, porque saiu a convocação da seleção masculina para o pré-olímpico de basquete que acontece em maio, né, no Japão. Vamos aos nomes aqui do time comandado pelo técnico Thiago Desordi, que traz como a base, né, principal time, né, do cenário do 3x3 Nacional Praia Clube,
com o Léo Branquinho, o Jefferson Socas, o Jonatas e o William Weierman, todos aí representando o Praia Clube, além do Daniel Von Haidin, do Cerrado, que disputa inclusive o NBB, o Veríssimo, né, o Fabrício Veríssimo do Pato, e o André Ferros do São Paulo DC. A apresentação aí desse elenco vai ser no dia 13 de março, a preparação lá no Praia Clube até a competição no Japão em maio. É uma seleção que ela mistura um pouco, né, que ela mescla atletas que disputam apenas o 3x3, como o Jonatas Melo e André Ferros, com outros que atualmente participam do 5x5. Isso até é uma crítica ao desenvolvimento de atletas de vários países, incluindo o Brasil. Daniel Von Haidin e Fabrício Veríssimo são os principais destaques, né, dentre esses que jogam o 5x5 regularmente, porque William Weierman, Jefferson Socas e Léo Branquinho já tiveram uma carreira mais ou menos longa, de acordo com o jogador, no brasileiro, né, no NBB. Então, Léo Branquinho já jogou NBB pela Liga Sorocabana, já disputou LDB também em Curitiba. Jefferson Socas já rodou vários times, incluindo Franca, Joinville. O Weierman já jogou no Joinville também. E aos poucos eles foram migrando para o 3x3, junto aí de Von Haidin e Veríssimo, que ainda estão exclusivamente no 5x5 quando a gente fala de clubes. Mas o Veríssimo é um dos principais nomes da nossa seleção, já fez muito bonito. Sim. Recentemente, inclusive, tempos atrás, antes de ser resgatado para o NBB, se é que dá pra gente colocar assim, ele estava exclusivo no 3x3, né, e com muito destaque lá, inclusive pela seleção. É um bom time, eu acho que pelo que a gente tem feito aí nos últimos anos, uma convocação que faz sentido, só que vai ser muito difícil, né, Fábio, esse pré-olímpico pra gente, porque os jogos serão em maio, e o Brasil se classificou ao pré-olímpico depois de pegar 4º lugar no último Mundial. Só que o grupo agora é muito ruim, né? A gente está no mesmo grupo de Lituânia, Letônia e Porto Rico. No outro grupo tem França, Mongólia, Japão e Egito. E Letônia, Lituânia e Porto Rico são muito complicados. A Letônia é atual campeã mundial, as chances são pequenas, mas estamos na torcida. A gente aguarda também a convocação do feminino, que se sair durante a semana a gente divulga na próxima edição. A gente permanece acompanhando então o basquete 3x3 de olho no pré-olímpico. E falando, né, de seleção brasileira, inclusive, né, um atleta acabou oficializando, né, nessa última semana, Guanais, sua despedida das quadras aí enquanto profissional. É o Jefferson William, que fez história no basquete brasileiro, fez história no NBB. Um dos grandes ala-pivôs deste século no basquete brasileiro, um dos grandes da história do NBB. Ele não joga há 10 meses, né? O último jogo dele foi em maio de 2023. E ele anunciou a aposentadoria agora. Ele já estava atuando, inclusive, um pouco de gestão, um pouco de ajudando também agentes nesses últimos meses. Então, já estava construindo uma trajetória fora das quadras, mas sem uma aposentadoria anunciada oficialmente, coisa que chegou essa semana. Ele era sempre um cara muito visado, né, em todo o mercado pelas equipes, passou por Flamengo, passou por São José, por Bauru, Franca, São Paulo e Pinheiros. Dentro do NBB, ele tem um currículo recheado, ele é tricampeão paulista, bicampeão do NBB, bicampeão sul-americano, campeão da Liga das Américas, 2 vezes a melhor ala pivô, né, presente na seleção do NBB, e no Jogo das Estrelas, que já estamos entrando no clima, né, daqui uma semana e meia, ele já foi campeão do desafio de 3 pontos, MVP também, da edição 2019, que foi disputada em Franca. Putz, um jogador histórico, gatilhaço do perímetro, quando ainda não se fazia muito isso, os jogadores mais altos, né? O Jefferson tem 2,6 metros, e ele sempre foi gatilhaço dos 3 pontos, muito próximo ali dos 40%, tá? Sua porcentagem caiu só nas últimas 4, 5 temporadas, mas ele fecha a carreira dele com uma média de 37% do perímetro, 37,3% para ser mais exato. Então ele sempre foi um cara muito diferente do que se via no basquete, principalmente até ali a metade da carreira dele. Um ala pivô muito ágil, com uma envergadura muito grande, podia não ter o melhor explosão, maior impacto físico, mas tinha tamanho, assustava, e no ataque era mortal. Ele teve temporadas de média de 17 pontos, 16 pontos, 16,7 pontos, então era uma peça que botava medo realmente nos adversários, além de ser um reboteiro nato também.
né? Ele encerra a carreira com uma média de 6,2 rebotes por jogo, quase 3.000 na história do NBB, e muitos duplos para ele. Uma época até rivalizou com o Olivinha por essa disputa de Mr. Duplo-Duplo, né? Depois o Olivinha acabou tendo uma consistência um pouquinho maior, mas um baita atleta, um baita jogador que se despede, né? E a gente que acompanhou até o início da carreira se sente meio velho. Pois é, né? O Jefferson... Lógico, vamos falar um pouco mais do NBB pra frente, né? Mas, lógico, tem ali a sua base, né? No Clube de Regatas Tietê, né? Em São Paulo, jogou na Hebraica também. Teve passagens por Londrina, Paulistano. Jogou no próprio lendário Coque Ribeirão, até a gente chegar ao NBB, onde ele fez parte de grandes equipes. A gente mencionou elas aí. O Flamengo do início do NBB era de altíssimo nível, né? E ele, é lógico que ele era um grande coadjuvante ali daquela equipe, que tinha o Marcelinho Machado jogando o fino da bola, mas ele dava a sua contribuição Chilton ali, né? Como ala pivô, junto com o Chilton também. E aí depois, quando ele foi pro São José, um outro timaço, né? Com o Fúvio, com o Murilo, com o Loss, fez história, né, no Vale do Paraíba. E aí, para chegar à sua terceiro grande time, né, no NBB, o Bauru Basquete, né, da época de 2014 a 2017 ali, que foi quando o Bauru Basquete mudou de patamar, né? Teve aumento de investimentos, chegou Alex, Robert Day, Hetzheimer, e tava o Jefferson no meio também, né? Como uma das grandes aquisições da equipe. E para ver como ele se destacava nessa época, em 2014 e 15, a primeira temporada dele em Bauru, ele se lesiona, né? Ele se lesiona no final do segundo turno. Rompeu o tendão, né? Rompeu o tendão, não jogou os playoffs, Bauru foi vice-campeão, e o que se dizia, a análise da época, é que com o Jefferson William, muito provavelmente Bauru seria campeão, né? Para você ver o impacto e a falta dele, ou conseguiria disputar de uma maneira mais equilibrada com aquele Flamengo. Para ver como a falta dele foi muito sentida também naquele ano. Pois é, né? E aí, temporada de 2016-17, que foi a do título do Bauru Basquete, inclusive, né? Lógico que teve presença do Alex, formidável, né? Que foi, inclusive, o MVP das finais dessa edição. Mas o que o Jefferson jogou naquela temporada foi sensacional. A gente até, enquanto cobrindo, né, o NBB, pelo então Locomotiva Esportiva, né? A gente até considerou o Jefferson como o MVP daquela temporada, né? Lógico que o Holloway... O Holloway, 16, né? 17, né? Isso, temporada 16-17. O Holloway do Pinheiros foi o eleito MVP, mas eu lembro que a gente já votava, né, naquela época, na minha escolha eu coloquei o Jefferson, pelo desempenho que ele teve. E aí, até na sequência, né, ele foi pro Franca também como uma grande contratação, né? O Franca tirando do seu arquirrival ali, né, um dos nomes importantes, junto com o Léo Mendel também, que voltou para Franca. Ele foi contratado justamente, né, como esse cara que vinha de uma ótima temporada. E foi um dos piores anos dele no NBB. Exato. E acabou, né, não indo bem, sofreu com lesões também, né, fez apenas também. 16 partidas. Aliás, aquele César Franca naquela temporada, né, deu tudo errado. Velho. Nada funcionou, né? E aí depois ele retornou ainda para Bauru para mais uma temporada em que ele também foi um dos protagonistas da equipe. Foi para o São Paulo, né? Também como um dos grandes nomes da retomada da equipe do Tricolor. Da retomada não, da presença, da estreia do Tricolor no NBB. E mais recentemente, né, como um nome de experiência dentro do jovem time do Pinheiros, né? Então, a gente vê, né, que durante essa passagem, né, do Jefferson, a carreira dele no NBB, fez vários papéis ali, de coadjuvante a protagonista ao mestre ali dos garotos. De fato, uma carreira gigantesca do Jefferson no basquete nacional. Que seja feliz agora nos seus novos caminhos, na sua empreitada, seja o que ele decidir fazer também. E sempre o mundo do basquete vai lembrar com muito carinho, realmente, porque é aquilo, né? Se ele não foi aquele cara que pegou a Europa, NBA, super impactante na seleção, ele foi muito, muito, muito importante para uma série de times históricos aqui dentro do NBB, e isso é a medida do sucesso dele, né? Realmente, só ver o post dele de despedida,
tanta gente de tantas cidades, tantos lugares diferentes lamentando e celebrando também a carreira, mostra bastante do que foi a trajetória do Jefferson. Muito legal. E falando de ala pivô que fez história nos últimos... nesse século, né, no basquete nacional, Guanais, temos Guilherme Giovannoni como um técnico. Olha só, né? É até curioso, porque ele sempre foi um cara que teve o perfil, né? Pareceu ter o perfil, um cara muito centrado dentro de quadra, um cara que depois, na sua carreira após as quadras, se firmou como comentarista, depois como apresentador de podcast, de conteúdos nas redes sociais também, sempre muito ponderado, mas com comentários muito precisos. Ele conseguiu até se sobressair bastante, a meu ver. Ele é um dos comentaristas que eu mais gosto de assistir NBA, né, que é o principal que ele mais comenta hoje. Baita responsa, hein? Baita responsa. Tudo bem, ele não tá pegando time profissional, mas ele já tá pegando uma das, e quase sempre, a principal equipe de base do basquete paulista, na LDB também, o maior campeão da LDB, então já chega também com, não começando do zero, mas com um nível de responsabilidade considerável para o Guilherme Giovannoni. Tomara que, de fato, se ele conseguir passar 50% do que ele jogou em quadra, né, do que ele foi como atleta, teremos uma ótima safra de jogadores nos próximos anos. Que dê tudo certo para ele também, uma aposta muito legal. Ele, inclusive, avisou que segue como comentarista, tá? Se vocês, assim como eu, também apreciavam o trabalho dele nos estúdios de televisão, ele continua, ele vai manter esse cargo também. Muito interessante, né, Fábio? A gente começa a ver essa transição. O outro que se cogitava muito fazer isso nos últimos anos era o Chilton, né? O Alex Garcia também já teve algum papo de quando aposentar, ir por esse caminho. É uma possibilidade muito interessante e eu acredito que o Giovannoni tenha espaço, tenha como se desenvolver. E aí, claro, a gente vai poder avaliar ao longo do tempo o trabalho dele, mas eu achei uma aposta bem interessante. Chama a atenção, né, pelo fato dele ser um dos grandes, né, dos últimos anos. Ter pego seleção, ser titular da seleção por muitos e muitos anos. Então, chama a atenção um pouco por causa disso também. Há algum tempo não temos atletas de tanto impacto indo comandar coequipes, indo virar técnico após a aposentadoria das quadras. Legal que o Giovannoni seguiu por esse caminho também. É bem legal, né? Um cara que tem uma boa cabeça, né? Sempre teve, né? Sempre demonstrou isso. Até pelas leituras de jogo dele também enquanto comentarista, né? É bem legal, assim. Uma trajetória que me fez lembrar até, o Guanais, o Kevin McHale, né? Que foi um dos grandes nomes do Boston Celtics ali na época de ouro ali dos Celtics dos anos 80. Depois virou treinador, ainda... Eu acho que ele foi jogador, depois diretor, treinador e comentarista de TV. Exatamente. Mas aí... Agora, que tenha sucesso, né? A gente torce aí pelo sucesso do Guilherme Giovannoni agora como professor Guilherme Giovannoni. A gente tava falando de ensinamentos que o Jefferson passava enquanto jogador do Pinheiros. Agora o Giovannoni vai ter aí enquanto treinador da base aí do time do mais olímpico do Brasil. E só para a gente manter o registro, né, outro grande jogador que está também ainda no meio do basquete é o Fúvio, né, que ele está como gestor do Brasília, mas esse já desde o começo da temporada. E claro, o Elinho, né, que também é dessa geração e que já tá com sucesso. Mas aí já faz uns bons anos, Tava pensando em algo mais recente. Às vezes a gente esquece, né, de alguns nomes, mas... Não, com certeza. De fato, aí mais um nome presente entre os técnicos de uma nova geração. Bom, se você for considerar que o Leandrinho e o Splitter são assistentes, também, né, na NBA, então, interessante. Vai se desenvolvendo, né, uma nova geração. E agora vamos falar de Champions League Américas, Guanais, porque vai começar o mata-mata agora, hein? As quartas de final acontecendo já nessa segunda-feira, né, com Obras Sanitárias e Flamengo, o Franca enfrenta o Hebraica Maccabi, tem Nacional de Montevidéu e Halcones Jalapa, e além de Real Estelí e Quinça. Isso, só lembrar um pouco o chaveamento, né? Nas quartas de final são séries melhor de 3, não é sede fixa, né? Então cada time joga no seu ginásio. O Franca pega o Hebraica Maccabi do Uruguai
e enfrentará, caso vença, né, quem passar de Halcones de Xalapa e Nacional, perdão, Halcones de Xalapa e Nacional. Do outro lado da chave, você tem Quimsa da Argentina e Real Estelí da Nicarágua, que vai pegar o vencedor de Flamengo e Obras Sanitárias. Os dois brasileiros, por terem campanhas melhores que seus adversários na fase de grupo, poderão decidir em casa. Então farão os primeiros jogos o Flamengo na Argentina e o Franca no Uruguai, para depois fazer o segundo e, se necessário, o terceiro jogo no Brasil. O Flamengo joga na segunda-feira na Argentina, na quinta no Rio de Janeiro e, se necessário, o terceiro jogo já na sexta-feira, já no dia seguinte, também no Rio de Janeiro. Já o César Franca joga contra o Hebraica no Uruguai na terça-feira, fará o seu segundo jogo na sexta-feira e o terceiro, se necessário, no dia seguinte, sábado, dia 9 de março, Fábio. Acredito que os dois brasileiros largam aí com uma certa vantagem e com uma possibilidade alta até de um 2-0. E até, né, Guanais, traçar um pouco da expectativa, né, desses confrontos, né, do tanto Flamengo e Obras Sanitárias, o César Franca e o Hebraica Maccabi. É lógico que até um primeiro jogo, eu acho que é o principal desafio para as duas equipes, né, por conta da viagem. É lógico que é uma viagem curta, mas vai chegar lá, o adversário vai estar esperando. Como é que você enxerga, né, esses dois confrontos? Eu enxergo o do Flamengo um pouco mais perigoso, né? O Obras Sanitárias é um time já de muita força no cenário internacional. Ficou uns anos tendo mais dificuldade, mas voltou recentemente a figurar nos principais torneios e tem uma série de jogadores que são perigosíssimos, né? O principal, pelo lado do Obras Sanitárias, é o armador André Spite. Ele tem 29 anos, 1,91 m, é um cara muito alto e tem média de 20 pontos. Né? Ele carrega boa parte do volume dos arremessos do seu time, não é um grande gatilho do perímetro, é bem verdade, o aproveitamento dele está regular apenas, 34%, mas ele chuta muito, né? Ele chutou 11, teve jogo que ele chutou 11, 12 bolas de 3 pontos, o que ele menos chutou foi 6, né? Então ele tem muito dessa característica também, é um cara agressivo, explosivo dentro de quadra, olho nele. O Obras ainda tem o outro armador, o Juan Venegas, com média de 13 pontos, 3,7 assistências, e também, é claro, Pedro Barral, argentino, esse é um pouco mais experiente, também 29 anos, é um pouco mais experiente que o Venegas. Ele já é um cara mais cadenciador, um cara para fazer a bola rodar, dá muita assistência, né? Média de 5,3 assistências nessa temporada. Chuta bem de 3 pontos, embora não nessa Champions, né? Nessa Champions ele tá mal, tá com 31% aproveitamento apenas, mas é um cara que pode esquentar. Então, olho nele, é muito perigoso o Pedro Barral. Inclusive, é um cara que eu gostaria muito. Eu falo sempre isso, né? Eu gostaria muito de vê-lo no Brasil. Além deles, o Hugues Rodrigues Tandela também, outro que tem se destacado. Jogou apenas 2 partidas, né, nessa Champions, mas o Obras é uma equipe muito perigosa e uma equipe que tem caras que conseguem tanto agredir a cesta com uma maior intensidade, como também cadenciar, jogar mais no pick and roll, então tem como variar muito o estilo de jogo. Acredito que o Flamengo terá um pouco mais de dificuldade. O Flamengo, inclusive, que está tentando recuperar o Didi para jogar essa Champions, né? Que ele se lesionou recentemente, foi até cortado da seleção brasileira, vai tentar jogar essas partidas agora na próxima semana, e perdeu o Filipovic, né? Não falamos disso no último episódio, mas o Flamengo dispensou, entrou em comum acordo ali com o pivô húngaro, que não estava tendo oportunidade, estava jogando mal, e acabou já voltando para a Hungria, já assinou contra o time e já está jogando por lá também. Acho que desse confronto é meio que por aí a expectativa, né, Fábio? É isso, né? Agora, o outro confronto, Guanais. Hebraica e Franca. Primeiro jogo que acontece em Montevidéu, e depois o Franca decidindo em casa, né? Como você já havia mencionado, né? Uma diferença maior entre as equipes até, né? Mas o Hebraica Maccabi surpreendeu muito nessa temporada com vitórias expressivas, como, por exemplo, contra o Boca Juniors na Argentina, né? Inclusive eliminou o Boca Juniors. E tem caras muito conhecidos do basquete brasileiro, seja por atuarem aqui,
seja por enfrentarmos sempre. Então você tem Jordan Williams, você tem Oglivier, que quase inclusive foi para o próprio César Franca temporadas atrás. Você tem o Luciano Parodi, que jogou no Franca e no Corinthians temporadas atrás. Você tem também o Franklin Hassel, que está pontuando bastante nessa temporada, um cara que joga ali bem mais perto do garrafão, um pivôzão de 35 anos que não espaça quadra, que vai na força, no físico mesmo, tem um jogo ali embaixo da cesta muito forte, muito presente, um trabalho de pick and roll com o Parodi também muito interessante. Só que do outro lado, o Franca, embora no NBB ainda atrás do Flamengo, tem conseguido se impor muito bem nos seus jogos, né? Lucas Dias, David Jackson e principalmente nas últimas semanas, melhor dizendo, Santiago Scala fazendo um trabalho fenomenal, além, claro, do Márcio sempre ali em desenvolvimento. E os reforços estão cada vez mais adaptados, né? Tanto o Guidjen desde o início da temporada, quanto o Charles Hinkle, que chegou em novembro. Então eu coloco o Franca como contra um adversário mais duro do que um pouco menos complicado, perdão, do que o Obras Sanitárias, mas ainda com nomes muito fortes, com nomes muito complicados, só que o Franca eu vejo uma consistência um pouco maior e por isso eu acredito que também deve passar com 2-0. É isso. Expectativa então é que os brasileiros avancem para o Final Four, que ainda vai ser definido, né? Mas a gente sempre fica na expectativa. Se vai ser... Mas é outro modelo, né? Modelo mais semifinal e final e já era, né? Jogos únicos e por aí vai. Isso, aí já é direto, né? Direto, acho que... Sede única. Acho que não chega a ficar uma semana, né? Fora do NBB, essas coisas. Acho que não. Eu já não lembro. Geralmente é num fim de semana, né? Sim, né? Porque são três... jogo no sábado, na sexta, outro no geralmente sábado. É isso aí mesmo. Geralmente é isso aí mesmo. Mas ainda não tem data, né? Não tem sede, vai depender de quem passar. Uhum. Né? Então tudo isso a gente vai trazer nos próximos episódios. Aguarde. Bom, e agora a gente dá sequência, chegando em um dos assuntos principais aqui do podcast. A LBF começou, Lucas Guanais. Tivemos os 4 primeiros jogos da competição, né, da Liga de Basquete Feminino, acontecendo, né, tanto na sexta como no sábado. Exatamente, a gente não é de ficar passando tabela de jogos aqui, resultados, né? Mas como foram só 4 partidas, as 4 primeiras também, vale o registro. Logo na estreia, na sexta-feira, o Corinthians recebeu o São José e perdeu. São José saiu na frente aí por 56-49. Já no sábado, o Ituano venceu o Unimed, Campinas por 80-67. O César Araquara foi ao Rio de Janeiro e bateu o Sodier Mesquita por 65-52. E o Santo André também, fora de casa, venceu o Bax Catanduva por 86-66. Só o Ituano de mandante que fez o dever de casa. O resto, tudo pendendo para os lados dos visitantes. Pois é, e inclusive destacar primeiro, né, essa vitória do São José que mostrou um potencial enorme a ser desenvolvido nessa LBF. É um time que tem muita agilidade, né, movimentação ali, principalmente das suas jogadoras de perímetro, né, a Tita, a Nani, Carol Ribeiro. Tem um trabalho muito bom também dentro do garrafão com a Lau, que foi ali, né, um dos destaques do jogo junto com a Tita, e um nome muito importante aí nesse jogo pro São José, porque a disputa, né, contra o Corinthians era diante de jogadoras experientes ali, né, a Gil, a Clarissa, né, que um dos nomes aí anunciados pro time do Corinthians, é uma jogadora também com muita experiência e presença, né, em seleção brasileira, né, em anos anteriores. Estava afastada do basquete há 2 anos, por conta de lesões e outros problemas, retornando já como um nome importante para essa equipe corintiana. E eu acho que o Corinthians ainda tem muito a crescer no campeonato, alguns nomes para chegar, para reforçar a equipe. Não é uma imagem final desse Corinthians, é apenas o começo, justamente, desse projeto. E até é justificada, né, essa derrota. O São José é um time que vem mais quente, já se conhece bastante, né, desde de CBI, depois disputou o Campeonato Paulista, então vem mais condicionado e conseguiu uma grande vitória na estreia contra o Corinthians, que até lamentou, né, a expulsão, né,
da Gil ainda no segundo período, porque ela acabou acertando o cotovelo no rosto da adversária, né, do São José, e aí deu uma falta para exclusão, mas o time conseguiu, né, com a Clarissa principalmente, suprir essa falta aí da Gil, que vinha bem na partida, mas no final das contas, uma grande vitória do São José, que mostrou que vai ser um time difícil de enfrentar, né, dentro da LBF. É um time chato, o São José, daqueles que sempre amarra o jogo e diminui a pontuação, né? Então você até pode falar, essa estreia, poxa, placar de 49-56, os jogos do São José tendem a ser assim, é a característica do time e elas amarram muito a situação das adversárias nessa partida, né? Inclusive, a cestinha do jogo foi a Clarissa com 14 pontos, pelo São José foi a Letícia com 12, e mais ninguém passou dos 10 pontos pelo São José. Mas é a característica realmente da equipe do treinador Leandro Leal. Então, acostumem-se com o São José. O campeonato tá no começo ainda, se forem apostar no under pontos, eu recomendo. O time é aguerrido, que vai dificultar a vida de muita gente aí. E aí, né, a gente teve no sábado a grande vitória do Ituano, que mostrou já o seu potencial, né? Tava até ouvindo também a entrevista do Antônio Carlos Barbosa, né, falando da expectativa para essa temporada, justamente diferente do que foi no ano passado, na última edição, né, da LBF, no ano passado, quando o time começou muito mal, com uma montagem de elenco que só foi ser recompensada na metade do campeonato, e aí desandou muito, né, o planejamento da equipe. Agora tendo Paty, Gabi Guimarães, junto com Joyce, a presença da Leila também, Lê Lisboa, dá um time de muita qualidade para o Ituano, que encarou o Unimed Campinas reformulado, tendo aí um grande desempenho da Babi, da Casanova e da Licinara, né, 3 veteranas aí do basquete nacional, mas que foram insuficientes, né? O Ituano conseguiu uma ótima vitória, um desempenho de grande nível já da Gabi Guimarães, com 26 pontos, 13 rebotes, Paty também 11 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, uma grande vitória do Ituano. E nos outros confrontos, né, teve o domínio do Santo André para cima do Bax Catanduva por 86-66, o Catanduva ainda tentando, né, se encontrar, né? Ainda tá faltando alguns nomes pro elenco. O Santo André mostrou bem ali a capacidade, né, que tem no seu time, até mesmo na rotação, né? A Melissa veio do banco, fez 18 pontos, a Evelyn junto com a Tássia, né, 2 nomes de qualidade ali no time, garantindo uma vitória de 20 pontos. Acho que foi a vitória com maior diferença, né, nessa primeira semana. E claro, a Isabela com 10 pontos, 5 assistências, saiu do banco também. Sim, um time que mostra aí essa profundidade. E claro, teve também Sodier e César Araraquara, o Sodier Mesquita ainda sem, né, o time completo, né, falta ainda Tainá Silva principalmente, né, nesse time. E acabou sofrendo, né, por conta dessa falta. Do lado do César Araraquara não tinha a Aline também, né? Então dava pra falar que ficou elas por elas, né? Literalmente. Pois é. Mas teve aí um ótimo desempenho da Sossô e da Vitória, junto com a Jeane também. Um bom desempenho, né, no garrafão, para conseguir essa vitória. Um time que é sempre difícil também de se enfrentar, né, jogando lá no Rio de Janeiro. Então, um ótimo início também do César Araraquara. Ainda falta para estrear, né? Vão estrear nessa segunda-feira Ponta Grossa e Blumenau. E na terça o Sampaio Basquete vai enfrentar o Sodier Mesquita. Aí no segundo jogo do Mesquita e o primeiro do Sampaio Basquete. Isso, e fechando a semana temos o Unimed Campinas recebendo o César Araraquara, Santo André recebe o São José. Na sexta-feira, Ponta Grossa e Corinthians, César Araraquara e Ituano. César vai jogar bastante essa semana, hein? No sábado, teremos Sodier Mesquita contra Bax Catanduva. E no domingo, fechando aí a semana de jogos com todos os dias, Blumenau recebe o Corinthians, Fábio. Queria aproveitar antes da gente passar para o próximo tópico,
falar um pouquinho sobre as transmissões também, né? A gente não tinha todas as informações no nosso último episódio. Ocorreu o evento do lançamento da LBF nesta semana também, dias antes do início da competição, e teremos transmissão completa, 100% dos jogos passarão. Os parceiros de transmissão são os canais do All Sport, do imirante.com e dos nossos colegas do Live Basketball BR. Além deles, a TV Brasil vai passar os jogos na TV aberta toda sexta-feira e no GE, no site do Globo Esporte, também serão transmitidos os jogos do César Araquara e do Unimed Campinas. Então, muito legal isso. Muito legal também que a LBF faz matériazinhas, né? Faz um resuminho, coisa rápida do que foram os jogos, né? Como aconteceram os jogos, coisa bem curtinha mesmo, até podia ser um pouquinho maior, mas um puxãozinho de orelha aqui, né? Não tem todas as estatísticas de todos os jogos e a própria classificação do site tá desatualizada ainda, então dá um pouquinho mais de atenção para quem não consegue assistir ao vivo, para a gente conseguir fazer corretamente a melhor análise posteriormente, né, que não nos horários dos jogos, porque não dá para ver tudo na hora, seja pelos nossos empregos formais, seja pela concorrência com outras partidas da própria LBF, de NBB, eventualmente NBA também, a gente não dá para ver tudo ao mesmo tempo, então um site atualizadinho, com uma utilização bem intuitiva, ajuda muito para que a gente possa divulgar também mais e mais a competição. Isso, e ainda assim, preparamos aqui a seleção dessa primeira semana. Vamos aqui, ó, os nomes que se destacaram, além algumas que vão ficar de fora dessa lista, porque só podem ir 5 mais a sexta, né? Já tem jogadora, já tem jogadora no badminton? já tem. No ciclismo BMX? Vamos lá, armadora, a Babi do Campinas, uma ótima exibição, apesar da derrota do Unimed Campinas. Nas alas ali, né, a Pati do Ituano, junto com a Sossô do SESI, e as pivôs, a Gabi Guimarães do Ituano, junto com a Clarissa do Corinthians, aí a nossa seleção. E a sexta mulher, né, vindo do banco, a Melissa do Santo André. Então, Babi, Pati, Sossô, Gabi e Clarissa, com a Melissa vindo do banco, sempre destacando, né, também time da rodada dessa LBF, o São José, aquela estreia pelo desempenho que teve, a equipe até surpreendendo, né, um pouco, desbancando o Corinthians, né, que levou um bom público, inclusive, né, no ginásio Vladimir Marques, mas no final das contas é o São José. Na medida do possível, faremos também os quadros específicos da LBF. E agora vamos pro NBB, Guanais, porque depois da seleção, né, a gente teve o retorno do campeonato, e aí eu já vou com uma pergunta para você, Guanais, que não estava no script, porque a gente teve nessa semana, Guanais, confrontos como União Corinthians batendo o time da Unifacisa por 98-92, um jogaço de bola. A gente teve São José e Botafogo com prorrogação, jogaço de bola também. SESI Franca e Minas, outro jogaço de bola. São Paulo e Pinheiros também com uma grande exibição das duas equipes. E ainda no sábado teve um histórico Bauru Basquete e Minas também com prorrogação. A minha pergunta para você agora é a seguinte: a gente tá no melhor momento assim, do NBB na temporada em termos de desempenho das equipes? Eu acho que sim, Fábio. Isso tem 2 motivos muito claros. Primeiro, os reforços já chegaram todos, né? Então as equipes já têm o seu elenco completo, o seu elenco que vão para o final do ano já mais estabelecido há alguns meses, né? Os reforços podiam chegar até janeiro, então já tem alguns meses aí para quem se reforçou conseguir entrosar essas novas caras. E também nós tivemos recentemente algumas pausas, tanto a pausa para o Super 8, como a pausa também para a data FIBA. Isso dá tempo, né? O que os técnicos tanto pedem, as comissões tanto pedem, é o tempo de trabalho para você recuperar fisicamente seus jogadores, fazer uma boa preparação focando em adversários específicos, apresentar
armas novas, né? Apresentar situações novas de jogo. Então, recuperar lesionados também, né? Além dos que jogaram. Então, a gente vê esse resultado se refletindo dentro da quadra, dentro do nível e da intensidade que a gente consegue ver essas equipes apresentando, que é bem melhor do que quando a gente tem aquela pauleira de jogos, que a gente entende o porquê acontece e como telespectador até gosta, né? Como telespectador a gente quer ver jogo todo dia, né? Quando tem uma janela a gente fica também um pouco desanimado, tá? A gente gosta quando tem jogo, mas esse espaçamento até causa esse tipo de situação, dá essa janela e essa oportunidade para os times se ajeitarem da melhor maneira possível, e os jogos foram excelentes, alguns surpreendentes por colocar times que estão em posições muito longe uma da outra na tabela e mesmo assim fazendo partidas parelhas, outras que a gente já imaginava, né, pelo retrospecto na temporada. De toda maneira, uma grande semana e, claro, uma semana transmitida, né? Isso faz muita diferença também, né? Todo mundo que quiser acompanhar uma dessas partidas que o Fábio citou, tá lá no Basket Pass, então, ou no YouTube, ESPN, dependendo do jogo. Isso é muito bom, isso é muito legal também. E você destacou, né, esses duelos de equipes quase opostas, né, na situação. A gente teve, por exemplo, né, o União Corinthians 14º, ganhando do Unifacisa, que é o 7º, né? A diferença ali de 7 posições. União Corinthians conseguindo uma grande vitória, quase centenária. Teve também o São José ganhando do Botafogo na prorrogação, né? O Botafogo 17º, o São José 8º. E tudo isso aconteceu numa semana que começou quarta-feira, né? Pois é. Além de tudo, não teve isso. Podia ter segunda e terça ainda. Não foi uma semana completa, né? E é até curioso, né? Como a gente tá vendo, ouviu nessa semana, né? Um alto nível de basquete, a ponto do Botafogo jogar uma bolaça e acabar derrotado, né? Mais uma derrota para conta do Botafogo, que chega a 22. Mesma situação tá passando o Minas, né? Que antes da parada tinha sido derrotado pro São Paulo. E aí depois, né, nessa semana, um grande jogo contra o César Franca. Terminou 95-94. Minas jogando muita bola também. E depois, em Bauru, um 86-84 pro Bauru, com o Minas também muito bem. Acabou sendo derrotado, mas apesar do nível da equipe, são 3 derrotas somadas e o Minas agora na terceira colocação já fica a 2 jogos, né, de Flamengo e Franca. Pois é, né? O Minas até depois da saída do Copedio, saída completamente merecida, teve todo o caso de racismo contra o Buiú, mas não se encontrou muito depois daquilo, né? O Cortez, o argentino que veio, não é do mesmo nível, então não conseguiu render muito também. Com esses resultados, o Minas já olha mais para o retrovisor do que para frente, porque agora já está mais perto do Vasco, né, a um jogo de distância, a uma vitória de distância do Vasco, que é o 4º lugar, do que o Franca, que é o 2º colocado, né? Que então já está a 2 jogos de distância do Franca, 3, se a gente for considerar o desempate, né? E apenas 1 do Vasco que está atrás dele. Então o Minas se colocou numa situação aí já um pouco mais complicada nessa reta final, precisando até fazer conta para pegar a melhor posição possível, né? Aquela liderança e aquele basquete dominante já não estão tão presentes assim, muito embora ainda seja uma equipe incrivelmente competitiva, né? São 2 derrotas e um saldo de -3. Então amarrou bem os 2 jogos, além de conseguir sair de situações adversas, né? Conseguiu recuperar desvantagens grandes ao longo das partidas, mas não fechou muito bem, inclusive contra o Bauru Basquete, teve até um erro de arbitragem ali no final na bola, que deu uma das vantagens pro Dragão, né? A bola do Martim Cabreira já tinha estourado, Então tem algumas situações aí que o Minas deve lamentar e mostrar que por conta delas ainda continua competitivo, mas em termos de resultados são 3 derrotas muito ruins realmente para a equipe do Léo Costa. E destacar também, né, o Minas nesses 2 jogos, né, não contou com o Renan Lenz. No jogo contra o Franca, o Fusaro não entrou, e o Renan Lenz, ele entrou, jogou 15 minutos apenas, e contra o Bauru, o Renan não jogou e o Fusaro veio do banco. Então ainda não está completo, digamos assim, o Minas também, mas fato é que o que deu para ver aí, vendo a partida, né, presencialmente, principalmente Bauru e Minas, foi que o Minas, embora tenha ali um time com grande profundidade,
No momento decisivo depende muito de Baralha e Chusito, principalmente o Baralha que vem na melhor fase aí, né? Pensando nessa temporada do NBB. Mas que até por conta disso fica mais visado, né? O trabalho defensivo do adversário fica mais facilitado. Quando você leva a bola para um outro jogador, às vezes não dá certo. Contra o Bauru, uma vez deu certo, que foi uma bola de 3 que o Mineiro conseguiu. Inclusive, num ótimo trabalho que o Minas fez ao longo de todo o jogo, né? De abrir espaço, né? Do jogador no perímetro ter espaço, e até por conta disso o Minas teve 12 bolas de 3 na partida, Baralha 5 de 11 tentadas. De fato, né, no fechamento dos jogos o Minas está deixando a desejar, pelo menos nesses jogos mais intensos, né, que o jogo vai a ferro e fogo até o final. Se torna um time muito... Isso, se torna um time muito mais previsível, até desculpa, não tinha visto que ela tinha frase, mas se torna um time muito mais previsível contra o Bauru e contra o Franca. O Chusito acabou indo para 1 contra 1, chutando de 3, longe da linha do perímetro, inclusive. Isso facilita muito o trabalho defensivo, o que chama a atenção, porque o Minas até se notabilizou no começo do ano por uma grande variedade, por você ter um Vezaro muito bem ali da zona morta no catch and shoot, por você ter os pivôs também mortais, tanto no perímetro quanto agredindo a cesta, por você ter um Fusaro que começou mal, mas cresceu ao longo do ano, e o Minas simplesmente não usou isso nos momentos decisivos, por mais quente que esteja o Chusito. Você realmente facilita muito o trabalho do adversário, e foi um pouco disso que aconteceu na reta final dessas duas partidas. O Minas tem que sentar, porque não tem mais pausa, né? Tem que sentar agora e pensar em como recuperar Renan, em como recuperar Fusaro para jogar todo mundo o tempo inteiro e chegar da melhor maneira possível nos playoffs, porque ainda que o G4 do Minas não esteja tão ameaçado assim, os times que terminam lá em cima não tem mais folga, né? Eles entram nas oitavas direto, igual todo mundo, diferente do que acontecia nos últimos anos. Então o Minas não vai ter muito tempo de descanso ou de treino, né, para organizar tudo isso. Uma missão complicada e o momento mais desafiador para o Léo Costa na temporada. Até pegar aqui a sequência dos próximos jogos do Minas, vamos a ela aqui. Paulistano no dia 11, em Minas Gerais. Depois disso, o time vai para o Nordeste, pega o Fortaleza no dia 20 e a Unifacisa no dia 22. Fechando o mês, tem o São José em Minas e o Pinheiros também em Minas. Acabou o mês, né? Ah, não, o Corinthians ainda. Corinthians no fechado, no apagar das luzes de março e dia 30 de março. Então, assim, poxa, né? Paulistano, Fortaleza, Unifacisa, Pinheiros e Corinthians. É complicado. É uma sequência que, assim, o Minas, lá do primeiro turno, você olhava para esse jogo, você via grandes possibilidades ali de ser um time que tivesse a capacidade de vencer as 6 partidas. Lógico que ia ser difícil, claro, mas tinha essa grande possibilidade. Agora, né, da maneira como está a equipe, você tem um pouco mais de dúvidas, né? Até da maneira como os outros adversários estão também, né? A gente está vendo um Fortaleza muito bem jogando em casa, a Unifacisa também conseguiu retomar, né, aquele efeito, né, jogando na Arena Unifacisa. O São José vem fazendo grandes exibições ali com o Figueiredo, né, liderando a equipe. Tem o Pinheiros, que acho que dessas equipes é que tem mais possibilidades para o Minas vencer, né, mas é também um time para ficar de olho, assim como o Corinthians, que também vem em crescimento, né? Então é um cenário que o Minas, nesse momento, né, nessa condição atual, vai ter um grande trabalho a se fazer. E novamente, toma cuidado com o Vasco, toma cuidado com o Paulistano, porque o Paulistano pode estar ali 3 jogos atrás, mas tem um confronto direto aí já na próxima partida. Então, realmente o Minas tem que abrir bastante o olho para esses próximos 5 jogos aí. Mais algum destaque, Guanais? Eu acho que a briga pelo playoff, Fábio, meio que tá quase terminando. Tá quase terminando, porque o Botafogo, que é o 17º, assim como o Brasília e Mogi, que estão ainda abaixo do Fogão, já tá a 2 vitórias da 16ª posição. Você acha que o Botafogo
demorou pra engrenar? Demorou e já porque não tá engrenando, também, né? Não tá mais engrenando. Tá fazendo bons jogos, mas tá perdendo. Não, e teve um momento ali que o Botafogo ganhou alguns jogos, mas já parou. E o Robson tá jogando, né? E nesse nível da tabela, tirar 2 jogos é muito complicado, né? Na parte de baixo, na parte de cima é muito duro, né? Mais fácil você tirar 2 jogos ali no meio onde tá tudo embolado, né? De sexto a 12º, 13º. Fora isso, é muito difícil. É muito difícil. Então, acredito que agora a briga, claro, ainda tem 8, 9 jogos, dependendo do time, mas a briga agora acho que se encaminha mais para definir as posições do que definir os classificados. Já que a gente pegou os jogos do Minas, pegar os jogos do Botafogo também para você ver, né? Tem o jogo contra o Mogi, né, que pro Botafogo é necessário vencer, contra o Cerrado, Brasília, é tudo duelo lá embaixo. Jogos que pro Botafogo vai ser fundamental para ainda sonhar com alguma coisa, né, no campeonato. Que aí depois vem a sequência bem complicada. SESI Franca e Bauru fora de casa, São Paulo e Corinthians no Oscar Zelaya e terminando com o Pinheiros. De fato, o cenário pro Botafogo passa, né? Pelo menos a esperança passa nas vitórias nas 3 próximas partidas. Depois disso, praticamente diga adeus, né? Caso não consiga essas vitórias. Mas vamos ver, tem chão ainda, tem muita coisa para acontecer. Foi uma semana mais curta, de bons jogos, né? Bastante coisa embolada ali no meio. Acredito que a gente falou dos principais. Vamos agora para a seleção da semana. A gente sempre traz aqui os jogadores que se destacaram nessa semana que começou na quarta-feira, mas que tivemos grandes exibições, né, Guanais? Grandes jogadores com grandes partidas realizadas nessa semana. É isso, Fábio. Tivemos algumas grandes atuações nessa semana e algumas repetições em relação à seleção da semana passada, mostrando o bom nível e o bom momento de alguns jogadores. Vamos lá. Na armação, Diego Figueiredo, né? Não bateu recordes nessa semana, né? Não dá para fazer isso sempre, mas ele teve uma atuação gigantesca contra o Botafogo. Ele conseguiu 20 pontos, 7 rebotes, 11 assistências em 39 minutos, um aproveitamento mais próximo à cesta, dessa vez mais competente do que do perímetro. Fez 30 de eficiência, foi uma peça fundamental, é o grande nome do São José nessa semana. Além dele, Santi Scala, na posição 2, muito embora tenha jogado como armador, mas o Santi Scala contra o Minas, Fábio, fez só isso aqui. Fez 27 pontos com 7 de 7 do perímetro. Rapaz. Sabe o que é 7 de 7 do perímetro? Então, além de 4 rebotes, 8 assistências, 2 roubos, partidaça do Scala, inclusive com uma das grandes atuações da semana. Só não foi a grande atuação da semana, porque, novamente, ele, Dwayne Johnson, do União Corinthians, fez chover em Santa Cruz do Sul contra a Unifacisa. 29 pontos, 9 rebotes, 7 assistências, 3 roubos, mais um que quase chegou ao duplo-duplo também na nossa seleção. Além deles, fechando o garrafão, Léo Demétrio, muito importante na vitória do Corinthians contra o Paulistano. Corinthians, que a gente deve falar mais na semana que vem, venceu o São Paulo, depois venceu o Paulistano, vem numa sequência interessante o Corinthians, e fechando o quinteto inicial, Anderson Rodrigues, do Bauru Basquete, que também só faltou fazer chover contra o Minas na vitória histórica no panela de pressão. 25 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, jogou bem demais o Anderson. O sexto homem, Fábio, a gente já mencionou ele neste podcast, mas há um tempo não falávamos com mais tempo e mais calma. Olivinha, ala pivô do Flamengo, o deus da raça, o Mr. Duplo-Duplo. Aproveitou ali num jogo que o Flamengo abriu uma diferença grande já no primeiro quarto e teve tranquilidade para fazer mais um duplo-duplo, mais um dia normal na carreira de Olivinha. 13 pontos, 11 rebotes, 2 assistências, mas o grande destaque aqui é que ele fez tudo isso em 19 minutos. Não precisa de mais nada, rapidão. Não precisa de mais nada. Repassando aqui então a seleção: Figueiredo, Santi Scala, Dwayne Johnson, Léo Demétrio e Anderson Rodrigues, com Olivinha de sexto homem. Show de bola, grande seleção da semana. Vamos para a corrida pelo MVP, nosso top 10, tradicional top 10 que começa mais uma vez com o 10º lugar,
dele, Novaes, do Pato Basquete. Em nono lugar, Renato Carbonari, do São José, caiu 2 posições aí, enquanto a gente vê o Diego Figueiredo subindo, né, se destacando. O Renato, né, tá tendo um papel mais coadjuvante na equipe, aí perdeu um pouco de espaço no nosso top 10, dando lugar ali, né, fazendo subir 2 nomes, né, na 8ª colocação, Dwayne Johnson, do União Corinthians, que a gente já mencionou aí, a grande semana que ele teve, mais uma grande semana do nosso The Rock. Em 7º lugar, Pauliste, do Vasco, que fez mais um grande jogo também como cestinha da partida na vitória do Vasco sobre o Mogi. 6º lugar para Thornton, do Botafogo, um nome importante para a equipe, apesar das vitórias não estarem chegando. No 5º lugar, Gabriel Jaú, do Flamengo, que se mantém na posição, assim como o Franco Baralli, do Minas. Apesar das derrotas também, Baralli tem jogado muita bola, né? Chamado a responsabilidade em pontos para a equipe minas-tenista, voltando a jogar muita bola. 3º lugar para o Resta, do Fortaleza Basquete Cearense. A gente estava falando até, né, da diminuição aí do protagonismo dele. Só foi falar isso na última partida, na vitória do Fortaleza sobre o Pato. O Resta foi um dos grandes nomes da vitória do Carcalion. 2º lugar para Anderson Rodrigues, do Bauru Basquete. Mais uma grande exibição dele na vitória do Bauru sobre o Minas. E o virtual MVP, Lucas Dias, do SESI Franca. Ele que vai permanecer por ali, né, Guarães? Uma distância muito grande dos outros atletas, Fábio. É realmente muito legal essa retomada do protagonismo dos armadores argentinos, Oreste e Baralli. E tem gente chegando, né? Falando em armador argentino, já pegando gancho, o Diego Figueiredo tá rondando ali entrar nesse top 10, assim como também o Corvalan da Unifacisa vem numa crescente muito boa nos últimos jogos. Quem também tá por ali, né? O trio de armadores de outros países. Cauê Verzola, Elinho, Dontrell Bright também. Márcio rondando, voltando a ter atuações mais expressivas, é outro que pode acabar chegando, assim como o Tiozito Gonzalez, né? É aquilo que a gente falou, né, Fábio? Se o Tiozito acerta, ele teve chance de dar 2 game winner essa semana, né? É verdade. Contra Franca e Bauru. Se ele dá os 2, meio que ele entra. É meio que, assim, não que você mensure um jogador por esse tipo de bola, mas os erros também acabam sobrecarregando muito, né? Então, tá rondando ainda o Tiozito. Pois é, né? E uma semana com grandes desempenhos, grandes jogadores, tem muito fulano jogando beisebol essa semana, hein, Guanais? Tivemos, né? A Jamal teve atuações relevantes essa semana também. Gui Santos, pelo Cerrado, foi bem, Crescenzi pelo Paulistano, mas eu acho que os dois maiores, joga vôlei da semana, joga... Beisebol. Beisebol, esqueci a modalidade. Foi o Pedro Nunes, do União Corinthians. Ele foi importantíssimo na vitória contra a Unifacisa, principalmente no segundo tempo. Tá? Jogou muito bem. E o Rafael Mineiro, do Minas, apesar das 2 derrotas, ele foi peça fundamental para o Minas se manter em jogo, se manter bem em quadra, recuperar novamente, como eu disse, desvantagens. Ele foi muito, muito bem. Outros nomes com grandes atuações, né? Diego Conceição, Lucas Dias, Leal também teve ali a atuação legal. O Draper, o Andrezão, né? Os dois pelo Cerrado com uma boa sequência também, mas não o suficiente para ficar dentro da nossa semana, Fábio. Isso aí! E agora, falando em semana, vamos falar dos jogos da próxima semana, do que esperar, né, no NBB. Vamos, a próxima semana, considerando aqui para todos os efeitos de 4 a 10 de março, teremos na segunda-feira Unifacisa e Pato, na quinta Botafogo e Mogi, Pinheiros contra Caxias, Vasco contra São José. Quarta-feira sem jogos, vamos direto para quinta-feira com União Corinthians e Bauru Basquete, no Rio Grande do Sul. Corinthians, o de São Paulo, contra Fortaleza. Na sexta teremos Cerrado contra Botafogo, Brasília contra Vasco. E no sábado, uma maratona de jogos. Caxias do Sul contra Bauru, Pinheiros contra Fortaleza, Corinthians contra Unifacisa, Pato contra Paulistano e Mogi contra São José. No domingo, agora sim, fechando a semana, Cerrado contra Vasco e Brasília contra Botafogo.
além da sequência de jogos do Botafogo contra adversários diretos, eu tô muito curioso para ver o Corinthians, porque o Corinthians ele já veio ali de vitórias contra São Paulo e contra Paulistano, e vai ter pela frente Fortaleza e Unifacisa, os dois times do Nordeste, jogando em São Paulo, numa sequência que, se o Corinthians ganhar, pode, quem sabe, até brigar para entrar no G8, né? Que é algo impensável 2-3 semanas atrás, pelas atuações do Alvinegro. Então, é o que eu mais destaco, é o que eu mais chamo a atenção, é para essa sequência do Alvinegro do Corinthians. Eu destacaria também os jogos de Vasco e São José, pela boa fase do São José, vai encarar o Vasco, que é um time coletivo também, né? As duas equipes têm essa característica, é um jogo bem interessante para se acompanhar, então no dia 5, às 8 da noite, lá no ginásio São Januário, e também curioso para acompanhar esse União Corinthians e Bauru Basquete. O União Corinthians vem de grandes exibições também jogando em casa, vai receber o Bauru, que também vem de grandes jogos, 2 partidas aí para ficar de olho. Bom, e antes da gente encerrar, Guanais, vamos trazer aqui, né, alguns assuntos que a gente até já havia mencionado na última edição. Chegaram suas camisas, né, da loja da NBB? Chegaram, meu pedido finalmente chegou. Foram 4 camisetas casuais, eu postei até no Twitter quando elas chegaram. E fazendo o meu tão aguardado review de 2 palavras, Fábio. É bom. É isso, podem são 4 comprar. camisas, né? Então tem que ser 4 reviews. É bom, é bom, é bom, é bom. São 4 iguais, né? Agora só muda o time. E... Não, mas vale a pena, gente. Qualidade bem legal. Prazo de entrega, o meu demorou um pouco mais do que o normal, como eu disse semana passada, mas também eu fiz o pedido antes de divulgarem a loja, né? Então, assim, meio que eles botaram a porta na loja, eu chutei a porta e falei, me dá 4 camisetas. E aí demorou um pouquinho mais para chegar, mas meu irmão até já fez um pedido depois daquilo e já tá tudo normalizado, já tá tudo no prazo certinho. Então, recomendo, a loja é muito legal. Deem um pulinho lá. Usem o cupom de desconto. Não tô brincando, não temos cupom de desconto na loja do NBB ainda. Além disso, Fábio, tivemos a primeira semana de Basket Pass funcionando. Você, inclusive, transmitiu, foi o comentarista do jogo entre Bauru e Minas. Quais as suas impressões? Não, acho que no primeiro momento é importante você ter a imagem de todas as partidas, né? Isso é fundamental. E até curioso que a mesma equipe que fez, né, a mesma produtora que fez as transmissões de Botafogo e São José e Bauru e Minas, os 2 jogos com prorrogação, né? Foi a mesma equipe, né, mesmo pessoal lá de São José dos Campos, inclusive. Mas, de fato, é muito importante que tenha. Ouvi, inclusive, na panela, o pessoal comentando, né, com relação ao Basket Pass, o pessoal ainda pegando muito na questão dos valores, o preço, levando em consideração até mesmo outros... como é que fala? Outros programas de streaming, né? Outros serviços, outras plataformas, lógico que não de basquete, né? Mas de geral, fica um valor ainda um tanto salgado. Assim, o torcedor vai poder acompanhar, né, todos os jogos, então tem que botar um pouco na balança, né? O que vai valer mais. Mas acho que é isso, viu? Na transmissão em si foi ok, eu já tinha feito, né, anteriormente. Problema um pouco ainda de conexão ali. Eu não sei como é que foi a transmissão em si para quem assistiu, se teve algum problema de conexão, mas para gente que estava acompanhando ali, o retorno acabou caindo, enfim. Ainda é um processo, né, de desenvolvimento ali para definir as coisas. Mas eu acho que um ponto muito importante é que temos todas as partidas agora com transmissão de imagem e quem já assinou, né, assinou o Basket Pass nessa última semana, pôde ver grandes partidas, né? Na melhor fase do NBB aconteceu nessa semana aí com grandes exibições. Do meu lado, como espectador, eu assisti ao vivo União Corinthians contra Unifacisa e Bauru contra Minas. Os outros eu vi reprises, não todos, né? Mas eu não. Isso é bom também, né? Você tem a reprise. Eu consegui ver reprises. Para mim, as 2 experiências foram boas. Qualidade de imagem ok nas 2 situações. Rodou bonitinho para mim. Tem um delay, né, dos jogos ao vivo, mas nos jogos exclusivos isso não é problema.
e nos jogos que outras plataformas passam também. Se você se incomodar, você migra para outra plataforma. Não é um problema para o público em geral, principalmente nos exclusivos, tá? A menos que você aposte no super live, né? No super ao vivo, tipo, quem vai fazer a próxima sexta? Aí você pode ficar um pouco prejudicado, mas fora isso não é problema. E se você aposta nesse tipo de mercado, eu não recomendo, tá? Eu digo para você, pare, porque a alta tendência de dar head, de dar ruim, pré-jogo mais legal ou live em situações mais abertas do que quem vai fazer a próxima sexta. Dito esse pequeno desabafo de um apostador, a minha experiência foi boa. Algumas pessoas no Twitter reclamaram e vieram também no meu Instagram falar comigo, tirar dúvidas, falar que a tela de carregamento, que as transmissões não saíram da tela de carregamento e não chegava a passar o jogo em si, que às vezes travava ou então que não conseguiam ver reprises. A parte das reprises eu acho que é porque elas estão um pouco escondidas na plataforma, isso é algo que devem se atentar, creio eu, mas elas estão lá, tá? Só estão escondidas e não é muito intuitivo chegar nelas, mas estão lá. E a parte do travamento eu não sei o que está acontecendo, né? Aí não é comigo também, né? Com o Basket Pass é um ponto de atenção, mas a minha experiência foi boa, rolou bem, tanto os jogos ao vivo quanto as reprises, que continue assim. E também, né, Guanais, foi aberta aí a venda de ingressos, né, pro Jogo das Estrelas, lá no Ibira. Exatamente, Fábio. Começou a venda para os eventos da sexta e do sábado, do dia 15 e do dia 16. As vendas começaram no domingo e vão até terça-feira, ao meio-dia, apenas para quem é cliente da Caixa, do Banco da Caixa Econômica Federal, então é uma espécie de pré-venda, e a partir de terça-feira, ao meio-dia, a venda será aberta para o público em geral. Os preços variam bastante, tá? Vão de R$25 a R$225. Na arquibancada, né, no anel superior do ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, os valores são R$25, né, para clientes em geral, para clientes de outros bancos, e R$15 para clientes Caixa. No anel inferior, na cadeira inferior, custa R$70 para clientes de outros bancos e R$63 para clientes da Caixa. E tem também as cadeiras VIPs, né? Para quem quer sentar na quadra, ali ou muito próximo disso. Fica sentar na quadra vai ser difícil. Fica R$225 para clientes de outros bancos, R$202,50 para clientes da Caixa. Lembrando que todos esses valores são valores inteiros e a meia entrada está garantida para quem tiver os benefícios, né? Então, os jovens, estudantes, etc. Tal. As vendas estão abertas no site, tem um site específico para isso, tá? É nbbtix.com.br, nbbtix.com.br. Cada pessoa pode comprar até 4 ingressos, Fábio. Então, a venda já está aberta para quem quiser. Eu estarei por lá no sábado, o Fábio vai tentar ir por lá, aparecer por lá também. Quem quiser chegar, trocar uma ideia com a gente, já estão à venda os ingressos. Você vai sentar na quadra? Cuidado que o segurança pega depois. Se você tiver uma credencial de fotógrafo, né, é o lugar perfeito para sentar na quadra. Valeu, Guanais. Mais uma edição para conta. Valeu, Fábio. Até semana que vem, já com muitos temas já separados para a gente falar, né? A atuação dos brasileiros na Champions, LBF, a NBB, os brasileiros fora do país também. Muita coisa que vai acontecer nessa semana. Reforço o convite para você se inscrever nos nossos canais e reforço também o pedido para avaliar os nossos programas no Spotify, no YouTube, só dá o like, dá 5 estrelas também, que isso é muito importante para a gente. Beleza, galera? Até a próxima e valeu! Valeu, pessoal! Reforçando então o pedido aí para você acompanhar a gente em todas as redes sociais, aqui no YouTube, no Spotify também. Deixa sua mensagem pra gente também, a gente tá sempre respondendo quando dá, mas é isso. Até a próxima semana com mais uma edição do podcast Duas Saídas. Forte abraço, falou!